Fala minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Então vamos fazer aqui mais uma aula envolvendo o conceito de transferência do calor, tá? Nessa aula nós vamos falar sobre camada limite, então eu vou falar sobre os conceitos de camada limite hidrodinâmica e térmica, tá? Então eu vou ensinar para vocês o que realmente é e até como a gente vai calcular a espessura dessa camada limite, tá? Então dessas duas, vou mostrar também a relação entre elas, tá? Como a gente consegue relacionar elas a partir do número de Prandtl, tá? E eu também queria fazer um lembrete para vocês aqui, que eu estou agora fazendo diversas videoaulas, né? E eu também ajudo muitos alunos a partir com aulas particulares. Então, se você quiser entrar em contato comigo para a gente combinar alguma aula, você que está tendo dificuldade, meu número do WhatsApp vai estar embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos parar de enrolar, vamos começar essa aula aqui. Tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês o que a gente realmente vai aprender nessa aula, tá? Como eu já falei para vocês. Então a camada limite é hidrodinâmica e térmica, como calcular a espessura, e agora vamos entrar exatamente nos conceitos de camada limite. Então, primeiro, por que a gente usa esse conceito? É para atrapalhar a gente na faculdade? Não, não é. Então a gente quer entender como que vai funcionar as convecções externas e internas, tá? Então, a camada limite, o estudo dela, o estudo da velocidade, né, da camada limite ali perto da superfície, vai ajudar a gente a entender como funcionam os mecanismos de transferência de calor, tá? Tanto externa quanto internamente. Mas a gente utiliza mais esse conceito na ideia externamente, tá? Então, principalmente quando a gente vai estudar placa plana, cilindros, na convecção externa, vai ajudar muito a gente. Então, vamos dar uma olhada, né? Mas o que realmente é essa camada? Muita gente entende que a camada limite, ela é, por exemplo, uma camada, é a camada de líquido, por exemplo, que está passando por uma superfície, mas não é. Tá? A camada limite, ela mostra aonde estão acontecendo os efeitos convectivos entre o fluido e a peça. Tá? Então, imagina que a gente tem uma placa, tá? Que a gente tem as dimensões dela, por exemplo, e eu estou escoando algum tipo de fluido, tá? Então, a peça ela vai começar aqui e digamos que ela é infinita aqui para a direita, tá? Então, o fluido, ele inicialmente ele vai ter uma certa velocidade, que a gente fala que é velocidade infinita, que é aquela velocidade em que o fluido está vindo antes dele entrar em contato com a peça aqui. Então, o que vai acontecer? Nessa região da camada limite, que eu estou mostrando aqui para vocês, como essa linha preta, vai ser aquela região em que os efeitos convectivos eles vão acontecer. Então a troca de calor entre o fluido que está todo aqui em volta e a peça vai acontecer nessa região. E geralmente a espessura da camada limite é uma espessura muito pequena, tá? Então ela é muito pequena mesmo. Tá? E quais são as características dela? Vamos tentar entender ela aqui mais ou menos como que ela funciona. Então, como eu falei para vocês, a velocidade dela, a velocidade do fluido, ela tem uma certa velocidade até ela entrar em contato aqui com a peça. E aí o que vai acontecer? O perfil de velocidades dela, eu vou entrar em mais detalhes no próximo slide com vocês. Tá? O perfil de velocidade delas vai ser o seguinte: aqui em contato com a peça, a velocidade vai ser zero. Então, como a gente utiliza as ideias de não escorregamento. Então, como a peça ela está parada, então o fluido que está nessa primeira camadinha aqui, se a gente imaginar que esse escoamento de fluido aqui, a gente pode imaginar ele como sendo, a gente pode imaginar ele em camadas. Então, essa primeira camada aqui que efetivamente está em contato com a superfície, ela vai ter velocidade zero. E à medida que a gente vai subindo, né? Imagina que no mesmo ponto a gente vai subindo, então a velocidade ela vai aumentando. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, inicialmente a velocidade é zero e aí ela vai aumentando até que na última camada dela, no último pedacinho dela, ela vai ter a mesma velocidade do escoamento antes dele encontrar a peça. Então, como que nós definimos a camada limite? Nós vamos ter diversos parâmetros que nós vamos estudar aqui. Tá? Nós vamos estudar a velocidade do escoamento, tá? Tanto dentro da camada limite quanto fora, tá? Que é o infinito. Eu vou estudar a espessura da camada limite, né? Que eu coloquei aqui D, mas na verdade a gente chama de delta. Tá? Então, como nós vemos, a espessura da camada limite ela vai aumentando à medida que nós vamos entrando na peça. Tá? E isso vai impactar muito nos mecanismos de transferência de calor. Tá? Nós vamos estudar também a tensão de cisalhamento. O que é a tensão de cisalhamento? É aquela tensão que impede o fluido de
de ter esse movimento de deslizamento. E aí a gente entende por que, que a velocidade aqui ela é zero. Porque a tensão de cisalhamento aqui ela vai ser máxima. Então a tensão está impedindo que eu tenha velocidade do fluido aqui. Só que à medida que a gente vai subindo na peça, que a gente vai subindo aqui na camada limite, a tensão de cisalhamento ela vai diminuindo, fazendo com que seja mais fácil do fluido escoar. Então por isso que a velocidade ela é maior. Por isso que nós temos essa relação aqui entre tensão de cisalhamento e velocidade, tá? Então, vamos começar aqui a falar agora sobre a camada limite hidrodinâmica, tá? Então, como a gente sabe, existem dois tipos de camada limite. A camada de limite hidrodinâmica, que relaciona a velocidade da camada limite, que nem eu mostrei para vocês anteriormente. Então, nós vamos fazer um estudo sobre a velocidade do fluido dentro dessa camada, tá? Daquela mesma forma que eu mostrei para vocês, que ela vai variar. Ela vai variar de 0 até um determinado valor. E nós vamos ter também a camada limite térmica, tá? Que ela vai estudar a temperatura do fluido dentro dessa camada limite, tá? Então aí vocês vão entender bem. Então, como eu falei para vocês, essa camada limite hidrodinâmica ela vai relacionar todas as velocidades dentro da camada limite, tá? Então, mostrando aqui a camada limite, tá? O que a gente tem que entender é que o fluido ele vai estar aqui nessa região e ele também vai estar nas outras regiões. A gente não pode entender que a camada limite é só a camada de fluido que está passando aqui. Não, a gente tem que entender que nessa região, dessa linha preta aqui para baixo, é onde os efeitos convectivos, né, de transferência de calor, eles vão acontecer. Daqui para cima, acontece também transferência de calor, só que por outros mecanismos que a gente não conhece. A gente entende até que daqui dessa linha aqui para cima, a velocidade ela é constante, valendo o infinito, e a temperatura também. Só que daqui para baixo, nós vamos ter determinados tipos de transferência de calor que vão fazer outros efeitos também, tá? Então, como a gente já falou, o que a gente sabe sobre a velocidade? A velocidade nesse ponto aqui, em contato com a superfície, ela vai ser zero, tá? E ela vai aumentando até que a gente atinge a velocidade máxima, né? Aquela velocidade que nós tínhamos aqui, tá? E lembrando que por que essa velocidade ela tem esse comportamento? Por que inicialmente ela é zero e depois ela vai aumentando? Por causa da tensão de cisalhamento. Então a tensão de cisalhamento aqui ela é muito grande, que ela impede que ocorra a movimentação do meu fluido, tá? É a movimentação dele. Então ele não escoa para frente que nem ele está acontecendo aqui em nenhuma velocidade. Aí a gente vê que à medida que a gente vai subindo no escoamento, que a gente vai subindo na camada limite, a velocidade ela vai aumentando. E por que isso acontece? Porque a tensão de cisalhamento ela vai diminuindo. E como que nós relacionamos a tensão de cisalhamento com a velocidade? Então, como nós estamos mostrando aqui, a tensão de cisalhamento ela vai ser igual à viscosidade do meu fluido, tá? Vezes a variação da velocidade em função de y. Então, aqui nós vemos que a tensão de cisalhamento ela é muito grande. Por quê? Porque a variação de velocidade aqui ela vai ser máxima, né? Então eu tenho de um ponto próximo dela aqui até a superfície, a velocidade varia muito. Então por isso que eu tenho uma tensão de cisalhamento alta. Na verdade, eu tenho uma tensão de cisalhamento alta e isso faz com que eu tenha uma grande variação de velocidade, ou seja, eu tinha uma certa velocidade na segunda camada e ela foi para zero. Por quê? Porque a tensão de cisalhamento ela é alta. Tá? E como nós podemos ver aqui também, a viscosidade ela está multiplicando aqui. Então a gente entende que quanto maior a viscosidade, maior a tensão de cisalhamento. Então mais difícil é esse fluido de escoar. E isso dá para entender muito bem. Com a água nós vamos ter um escoamento muito fácil, né? Nós vamos ter velocidades altas. Agora com um óleo muito viscoso, nós vamos ter velocidades menores. E essa é por isso que com óleos mais viscosos nós vamos ter velocidades menores, porque a tensão de cisalhamento ela é muito alta, fazendo com que a velocidade seja baixa, tá? E por que aqui a velocidade ela é máxima? Porque a tensão de cisalhamento ela é mínima. Tá? E como que nós calculamos essa tensão de cisalhamento a partir da velocidade? A gente vai utilizar o que a gente chama de perfil de velocidades. O que é esse perfil de velocidades? É a equação que mostra como que varia essa velocidade em função de y, tá? Por que função de y? Porque a velocidade ela só vai variar
em Y aqui, na vertical. Esse perfil ele se repete aqui, 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 aqui. Então a velocidade ela só vai depender da altura, da distância da superfície até o fim da camada limite. E, claro, quanto maior a distância da superfície até a camada limite, maior é essa velocidade. Então, como que nós utilizaríamos esse perfil de velocidade para determinar a tensão de cisalhamento? Simples, eu ia fazer a derivada dessa função aqui, tá? Em função de y, tá? Se a gente fosse fazer aqui, ficaria 2ay mais b, e eu pegaria o ponto em que eu quero estudar. Então, digamos que eu queira saber o valor da velocidade nesse ponto aqui, tá? Da tensão de cisalhamento nesse ponto aqui. Então, eu derivaria essa equação aqui, tá? Digamos que a velocidade ela tem essa variação em uma ordem elevada ao quadrado de y aqui, então ela tem um comportamento do tipo de uma parábola, como a gente está vendo que ela realmente tem. Então eu ia fazer essa derivada, ia ficar 2ay mais b, e eu ia substituir o valor que eu quero aqui. Então digamos que eu quero na altura de 0,5 milímetros. Então eu ia substituir no lugar de y o 0,5, e aí se eu tiver o valor de a e eu tiver o valor de b, e eu tiver o valor da viscosidade, eu consigo determinar o valor da tensão de cisalhamento em qualquer ponto que eu quiser aqui, tá? Então isso é a camada limite hidrodinâmica, tá? Agora, como que a gente define que a altura final da minha camada limite? É só eu calcular a velocidade em que eu tenho uma velocidade que é 0,99, ou seja, 99% da velocidade o infinito. Então aí eu sei que eu cheguei no final da minha camada limite hidrodinâmica, tá? Então esse é o conceito de camada limite hidrodinâmica, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a camada de limite termodinâmica, ou camada limite térmica, como muitos conhecem. Então, em vez de relacionar velocidades, nós vamos relacionar aqui temperaturas. Então, a camada limite termodinâmica ela funciona da seguinte forma. Então, digamos que eu tenho um escoamento que ele vai ter uma certa velocidade, mas ele tem também uma certa temperatura que a gente conhece, que a gente vai chamar de T infinito, tá? O que acontece com a temperatura analisando na distância y? Nós sabemos que a temperatura do fluido na primeira camada da camada limite, ela vai ter a mesma temperatura da temperatura da superfície. Então, essa primeira camada vai ter a mesma temperatura, tá? E ela vai ser do valor de Ts, a gente chama que ela é uma temperatura Ts. Então, digamos que a superfície do meu plano ele vai estar a 100 graus Celsius. Então, a primeira camada de fluido aqui da minha camada limite vai ter o valor de 100 graus Celsius também. E a partir do momento que a gente vai subindo na camada limite, essa temperatura vai diminuindo até que no fim da camada limite ela vai ter o mesmo valor da temperatura antes dela entrar em contato aqui com a superfície. Então, da mesma forma que nós tínhamos lá a variação da velocidade, né, onde aqui eu tinha uma velocidade zero e ela ia aumentando, aqui eu vou ter a temperatura diminuindo, tá? Então inicialmente ela tem uma temperatura maior, né, que é igual ao valor da temperatura da superfície, e ela vai diminuindo. E isso acontece por quê? Porque vai acontecendo trocas de calor entre essas camadas. E como nós determinamos essa troca de calor? Nós determinamos um H, né, que é um coeficiente de transferência de calor, que ele vai acontecer em função da condução que acontece aqui, tá? Por isso que eu uso essa equação aqui. Ela vai ser uma condução que acontece entre as camadas. Então, como essa aqui é a superfície mais quente e essa aqui é a mais fria, né, porque a gente entende assim que a temperatura da superfície está maior, então o calor ele vai passando das camadas mais de baixo para de cima. Por isso que a temperatura ela vai diminuindo, tá? E o H, né, que é o coeficiente de transferência de calor, vai ser o valor da condutividade térmica do meu fluido, tá? Vezes a variação da temperatura em função de y aqui na primeira camada, por isso que eu coloquei y igual a zero, é dividido pela temperatura da superfície menos a temperatura ambiente. Aqui eu coloquei amb, mas é a temperatura da superfície. E é essa primeira ideia que nós vamos falar sobre o coeficiente de transferência de calor, que a gente vai falar muito aqui dentro de convecção, tá? Então a gente analisa o perfil de temperaturas, tá? Que é como varia, tá? Então, digamos assim que nós temos uma equação do perfil de temperaturas, da mesma forma que nós tínhamos com o perfil de velocidades, tá? Então eu derivaria o valor do perfil de temperaturas, tá?
colocaria y igual a zero, e aí eu acharia o valor do meu H, que vai ser o coeficiente de transferência de calor que vai acontecer nessa camada limite, tá? E como que eu sei que eu cheguei no final da camada limite térmica? Então o valor da temperatura menos a superfície dividido pela temperatura ambiente menos a superfície tem que ser igual a 0,99 ou 99% desse valor aqui, tá? Então, agora como que nós já sabemos o que é a camada limite hidrodinâmica e nós sabemos que a camada limite térmica, nós conseguimos achar uma relação entre elas, que é dada pelo número de Prandtl. Então o número de Prandtl ele é um número adimensional que ele só vai depender do fluido que eu tenho e da temperatura dele, tá? Então ele é um número que a gente encontra em qualquer tipo de tabela, tá? Então, para Prandtl menor que 0, então menor que 1, nós vamos ter que a camada limite térmica ela vai ser sempre maior do que a camada limite hidrodinâmica, tá? Então, como a gente vê aqui, então a espessura da camada limite térmica vai ser maior do que a camada limite hidrodinâmica. Se o Prandtl é igual a 1, então as duas espessuras elas vão ser iguais, a camada limite hidrodinâmica e a camada limite térmica elas vão ser a mesma, tá? Em qualquer ponto que a gente analisar. E se o Prandtl é maior que 1, então a camada limite hidrodinâmica ela vai ser maior do que a camada limite térmica, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre como a gente vai determinar essa espessura da camada limite. E a gente sempre determina a espessura da camada limite hidrodinâmica e depois a gente faria aquela transformação com o número de Prandtl para achar o valor da espessura da camada limite térmica. Então, primeiramente, para a gente conseguir determinar o valor dessa espessura, nós temos que saber o tipo de escoamento que nós temos aqui. Então, vamos imaginar que a minha camada limite é essa última linha que nós temos aqui, tá? Então, vamos imaginar que nós temos um fluido escoando, tá? Ele tem uma velocidade inicial que eu chamo de U infinito e uma temperatura inicial que eu chamo de T infinito. E ele entra em contato com a minha superfície. Então, inicialmente, ela vai ter uma espessura zero e ela vai aumentando. Em um certo ponto, dependendo da velocidade do fluido, da temperatura e de diversos outros parâmetros, o escoamento ele vai passar de laminar, né, que é aquele escoamento bem simples, um escoamento bem organizado, e ele vai passar a ser um escoamento turbulento, como está sendo mostrado aqui, tá? Em um determinado ponto, ou seja, que eu chamo de X crítico, né, ou XC. Então, digamos que 1 metro depois, né, em que ele está escoando pela minha superfície, ele vai se tornar turbulento, tá? E a gente sabe que o escoamento turbulento ele acaba fornecendo uma troca de calor muito maior do que o escoamento laminar, tá? Por isso que é muito importante a gente fazer esse estudo e saber o valor da espessura da camada limite, tanto no escoamento laminar quanto no turbulento. E para a gente determinar isso vai ser em função do número de Reynolds, tá? Então o número de Reynolds vai ser, se eu quiser saber o número de Reynolds em qualquer ponto, eu tenho que saber a distância da superfície aqui, do primeiro ponto da minha peça até o ponto em que eu quero saber o valor desse número de Reynolds. Então eu pego o ponto X, por exemplo, aqui seria um X de 1 metro, né, daqui até aqui uma distância de 1 metro, vezes a densidade do meu fluido, depende do fluido, vezes a minha velocidade inicial, né, que a gente chama de U infinito, dividido pela viscosidade do meu fluido, tá? Então, como que a gente sabe se o escoamento ele é turbulento? Com um Reynolds maior do que 500 mil. Então, como a gente sabe, a densidade do fluido ela é constante, essa velocidade externa aqui ela é constante e a viscosidade ela é constante. Então, só vai depender do ponto em que eu estou estudando. Então, quando eu chegar nesse X crítico, é o ponto em que o meu Reynolds vai ser 500 mil. Então, se ele me perguntar qual que é o valor do meu X crítico, então eu vou jogar aqui que o Reynolds ele vai ser 500 mil e eu sei o ponto onde o escoamento deixa de ser laminar e ele vira turbulento. Só que, beleza, a gente sabe o que é o número de Reynolds determinado aqui para o escoamento externo. Então, como que agora a gente determina a espessura da camada? Então, eu vou utilizar essa equação aqui, que é o 5 vezes o x, que é a distância aqui dessa superfície até o ponto que a gente quer saber, dividido pelo número de Reynolds. Então, se a gente quiser saber o valor da espessura, é só eu saber o ponto em que eu quero estudar e dividir pelo número de Reynolds. E com isso a gente consegue determinar o valor da espessura da camada limite hidrodinâmica. Se eu quiser saber o valor da camada limite térmica, é só eu pegar e multiplicar pelo Prandtl elevado a 1 dividido por 3.
certo? Então, essa é a ideia da espessura da camada limite, de toda a ideia do conceito de camada limite. Se você for com alguma dúvida, pode mandar mensagem, tá? Que a gente consegue verificar alguma coisa pra gente tirar essa dúvida aí. Então, grande abraço, tchau, tchau.